Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Sheila de Ávila e Silva e nós vamos conversar um pouquinho sobre metodologia científica, produção científica e, consequentemente, o artigo científico. Quando a gente vai começar um projeto de pesquisa, um trabalho científico, um trabalho acadêmico, existem algumas perguntas que vão nos nortear. Essas perguntas vocês devem fazer quando vocês estão prestes a fazer um trabalho acadêmico, um trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa, ou para resolver qualquer problema que tenha um cunho científico. A primeira pergunta é: qual é o meu problema de pesquisa? Onde essa minha pesquisa se enquadra? Qual é a problematização dela? Depois, o que eu quero com essa pesquisa? Qual é o meu objetivo? Porque as pesquisas elas são específicas, elas não são generalistas. Depois, como eu vou alcançar os meus objetivos? Qual é a metodologia científica que vai ser empregada para que o meu objetivo de pesquisa seja alcançado? Como que eu vou avaliar esses resultados? E, por fim, o que a minha pesquisa apresentou? Quais foram os resultados? Como ela contribui para a área de pesquisa e quais são as conclusões que eu chego depois de fazer todo o meu experimento? Então, basicamente, algumas situações relacionadas a essa pergunta nós vamos contemplar aqui na nossa videoaula. A primeira pergunta sobre o problema de pesquisa. E por que é importante nós delimitarmos o problema de pesquisa? É importante nós delimitarmos o problema de pesquisa porque a gente precisa fazer com que o nosso leitor reflita sobre esse problema de pesquisa. E também é o problema de pesquisa que vai nortear toda a parte de levantamento bibliográfico. A pesquisa ela costuma ser incremental. O que isso significa? A gente parte de um achado anterior e evolui esse conhecimento. Então, a nossa sociedade hoje, em relação à tecnologia, nós percebemos a evolução incremental da ciência. Estamos entendendo a ciência como incremental. E também, então, todo um problema de pesquisa vai delimitar o que eu procuro, como fazer, vai orientar o meu levantamento bibliográfico e como eu vou coletar os meus dados, ou seja, qual vai ser a metodologia que eu preciso aplicar para coletar os dados necessários. Depois disso, eu já entendi o meu problema. Agora eu preciso formular os meus objetivos. E os objetivos têm que ser objetivos, porque nenhuma pesquisa científica é generalista. Embora a gente entenda que o conhecimento ele se conecta, que nós estamos conectados, que as pesquisas são interdisciplinares, que nós precisamos uns dos outros, sim, isso é verdade. Mas a gente faz objetivos curtos, objetivos específicos, para fazer a interligação com os resultados. Então, é nos resultados, na discussão, é que eu vou conseguir fazer esse enlace, né, essa conexão com outras ciências, não no objetivo. Então, o objetivo ele tem que ser sempre curto, específico e estar relacionado com o problema de pesquisa, obviamente. Bom, então a gente tem alguns verbos que são muito importantes. O objetivo ele é sempre definido como um verbo no infinitivo. Então, toda pesquisa científica, o objetivo dela é um verbo do objetivo, e esse verbo ele vem do meu problema de pesquisa e é ele que vai orientar a minha metodologia. Então, se nós queremos conhecer um determinado assunto, nós vamos colocar verbos como apontar, citar, classificar, definir, descrever. Importante, os objetivos eles têm que ser mensuráveis. Eu não posso ter um objetivo muito amplo e que eu não consiga entender se eu alcancei ou não aquele objetivo. Porque como eu vou chegar a uma conclusão se o meu objetivo não for mensurável? Mensurável aqui não significa ser necessariamente numérico, quantitativo. Nós estamos falando que é possível observar um resultado. Isso é ser mensurável. Bom, então nós entendemos conhecer, o compreender. Ou eu quero compreender, concluir, deduzir, demonstrar. Ou se eu quero fazer uma aplicação de uma fórmula, por exemplo, desenvolver, empregar, estruturar, organizar. Então, independente da área de pesquisa, nós temos verbos-chave que nos ajudam a elaborar um objetivo que vá guiar corretamente a minha metodologia, a minha discussão de resultados, a minha coleta de dados. Quando eu quero analisar, sintetizar ou avaliar.
Então, cada um desses objetivos do que eu quero fazer na minha pesquisa, eu vou escolher adequadamente. Então, lembrando, muito importante, os enunciados dos objetivos começam com o verbo no infinitivo. E este verbo deve indicar uma ação passível de mensuração. Notem, não significa necessariamente uma pesquisa do tipo quantitativa, que eu preciso usar estatística. Aqui a mensuração, eu posso estabelecer relações, eu posso fazer análise de uma entrevista. Eu estou mensurando, eu estou tirando informação de textos, de vídeos, de falas. Então aqui a mensuração é algo que eu consiga perceber que o objetivo foi alcançado. Bom, o referencial teórico. O referencial teórico ele é muito importante. O referencial teórico é o que vai guiar vocês, porque vocês não vão fazer uma pesquisa que já foi feita. Então, ninguém vai querer descobrir sobre ou fazer o teorema da relatividade. Isso já foi, né? Bom, mas agora a influência da gravidade em situações de rolamento, numa cena de perícia criminal, aí sim. Bom, então tudo que a gente quer pesquisar, nós vamos olhar o que já foi feito antes. E a partir disso vamos evoluir, criar novas perguntas, porque as perguntas não param, não existe problema resolvido, todas as nossas questões, elas ainda são questões a serem resolvidas, nós ainda temos muito como evoluir como sociedade, como humanidade e crescer no conhecimento científico. Aqui no referencial teórico, vou recomendar algumas bases de dados científicas e acadêmicas para vocês, porque existem muitos repositórios que trazem informações científicas, mas também trazem informações muito ruins. E além disso, nem toda publicação científica é de qualidade, então vocês precisam ter cuidado quando vocês vão ler. Daí vocês vão pedir, tá, mas Sheila, como que a gente vai descobrir se um repositório, se um artigo é ou não de qualidade? Só lendo, gente. Vocês têm que ler e pensar se faz sentido, buscar outros autores, buscar outras opiniões. Então, basicamente, hoje, em época de fake news e de ciência predatória também, a gente sabe de algumas revistas que não aplicam o rigor científico nos artigos que publicam, então eu não tenho como dar dicas específicas, né? Então são questões peculiares. Eu vou abrir aqui então o meu navegador de internet para mostrar para vocês alguns repositórios que são mais confiáveis. Muito bem. Então o primeiro repositório que eu recomendo para vocês é um repositório em língua portuguesa. Esse repositório se chama Cielo. Ele não é o maior repositório do mundo, mas os artigos que estão ali costumam ser bastante robustos e bem avaliados. Então, a Cielo é um repositório bem legal em que vocês vão buscar artigos em língua portuguesa, espanhol e tem também em inglês, ok? Outra base de dados muito importante que vai ajudar vocês se chama PubMed. A PubMed é um repositório, então, de artigos principalmente voltado às áreas de química, saúde, biologia, agronomia, áreas das ciências da vida como um todo, mas alguns outros artigos também, e possui artigos de bastante qualidade aqui em seu repositório. Ela é exclusivamente em língua inglesa. Outro repositório também bacana, mas é também só em língua inglesa, é o Science Direct. O Science Direct da editora Elsevier, então ele também é de língua inglesa, vocês colocam as palavras-chave, tem muitos artigos aqui. Mas importante também, eu quero salientar vocês que vocês não devem se restringir ao idioma. Hoje no Google Chrome, a ferramenta de tradução, ela é bem eficaz. Então não traduz 100%, mas se vocês não deixem o idioma ser uma barreira, né? Se o idioma é uma barreira, traduzam. Então eu vou traduzir aqui, ó, clica com o botãozinho direito do mouse, traduzir para o português, ele vai traduzir toda a página, o mesmo com os artigos. Ele não traduz arquivos PDF, ele só traduz as páginas da internet. Mas já é uma grande ajuda. Outra base também bastante interessante é a base da I3E. A I3E, então, é uma organização relacionada à engenharia e computação
E aqui nós temos um banco de dados, porque eles têm várias revistas, né? Então, a I3E também publica artigos de bastante qualidade. Bom, Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele é muito controverso, porque o Google Acadêmico, vou colocar ele aqui. O Google Acadêmico, ele é bom, tá? Ele vai retornar artigos científicos. Só que ele retorna também muitos artigos que não são científicos. Ele faz retorno de trabalhos de conclusão de curso, ele retorna artigos de eventos que às vezes a gente não sabe a qualidade. E ele retorna muito resultado, que acaba sendo difícil de filtrar. Então, às vezes, os artigos bons acabam perdidos no meio de artigos ruins. Vocês podem usar, claro, são permitidos, mas vocês têm que ter daí um olhar extra, um cuidado extra sobre os resultados que aparecem aqui no Google Acadêmico. Muito bem. Falando sobre o referencial teórico, então vocês vão usar palavras-chave, buscar artigos que tenham a ver com o tema de vocês e que vão fazer vocês terem novas ideias, evoluírem, criarem novas perguntas. Bem importante aqui, os artigos científicos, não é que eles tenham validade, mas a gente costuma sempre consultar primariamente os artigos científicos dos últimos 5 anos, estendido para os últimos 10 sendo amiga. Claro que nós temos referências clássicas que são de 1980, 1970, essas continuam sempre. Tá? Livros. Vocês podem usar sim livros, é muito importante, existe um conhecimento consolidado nos livros também. Mas dependendo do assunto, a gente não vai conseguir usar livros. Se vocês forem falar sobre biologia molecular, de repente vocês pegarem um livro um pouco mais antigo, não vão ter técnicas sobre sequenciamento de nova geração ou atualizações que vêm com a tecnologia. Então os livros também vocês podem e devem usar, são fontes preciosas de conhecimento, mas daí cuidem um pouquinho sobre a atualização dele. Muito bem, então vocês já pensaram no problema de vocês já estabeleceram o que especificamente, já buscaram o que já foi feito na pesquisa acadêmica sobre o assunto que vocês querem? Qual é o próximo passo? Metodologia. E aqui é muito importante, porque a metodologia ela é um meio do projeto de vocês, do artigo de vocês, do trabalho de vocês. Então, o que aconteceu antes, a metodologia ela tem que estar ligada ao objetivo. Ponto. A minha metodologia tem que ser super aderente ao meu objetivo. Os meus resultados têm que estar super aderentes com a minha metodologia e responder ao meu objetivo e fazer com que eu alcance o meu objetivo. Então, ela é um meinho. O que vocês fizerem errado aqui, tudo que foi para frente vai estar errado. Resultados, conclusões. Então, vocês têm que olhar com carinho a metodologia, principalmente por quê? Porque ela tem que estar ligada com o objetivo. Se eu quiser calcular, medir, como que eu vou fazer o cálculo medir se eu não anotar números? Bom, aí nós temos alguns tipos de pesquisa. Nós temos 2 grandes tipos de pesquisa básica quando a gente fala em metodologia científica. Nós temos pesquisas que são puramente quantitativas, ou seja, elas fazem uso de números, de estatística, de medição. Pronto, o resultado aqui ele é expresso de forma numérica. E nós temos pesquisas do tipo qualitativa, em que a gente quer avaliar a fala, o contexto, entender aspectos sociais. No entanto, eu posso juntar as duas também. Eu tenho os métodos de pesquisa mistos, em que parte é quantitativo e parte é qualitativo. Então, vocês não precisam estar aderidos a um deles. Vocês podem estar no meio dos dois, o que é muito válido. Nenhuma das pesquisas tem méritos ou deméritos. As duas são ambamente cientificamente válidas, cientificamente importantes. Existe uma priorização da pesquisa quantitativa como uma pesquisa melhor? Não. Tudo que é bem feito, eu posso ter uma pesquisa quantitativa muito bem feita e uma pesquisa quantitativa muito mal feita. Então, tudo que é bem feito contribui para o aumento do conhecimento científico, independente se quantitativo ou qualitativo. Bom, outra classificação da metodologia em relação ao objetivo.
Então, o meu objetivo geral, ele vai dizer se a minha pesquisa é uma pesquisa que eu vou explorar um assunto, descrever ou explicar. Então, a pesquisa exploratória é a ideia em que eu vou desenvolver hipóteses, proposições. Então, ela tem uma finalidade em que eu quero entender conceitos recentes. A pesquisa descritiva é quando eu vou descrever situações, fatos, opiniões, mapear um fenômeno. Então, eu quero descrever como está acontecendo determinado fenômeno ou conceito. E a pesquisa explicativa é aquela em que eu vou testar uma teoria, eu quero explicar. Então, isso existe e eu vou explicar essa teoria indicando situações de causa e efeito, ok? Então, cada uma dessas eu vou entender. Eu não vou fazer uma pesquisa exploratória se o meu objetivo não for analisar, compreender, verificar. A minha pesquisa descritiva, ela obrigatoriamente vai ter que envolver um verbo de descrição. Eu vou ter que descrever, estabelecer relações. E a explicativa, estabelecer relações de causa e efeito, relacionar. Então, os verbos, eles estão relacionados a cada uma desses tipos de pesquisa. Após isso, então, nós podemos ter, então a pesquisa ela pode ser um daqueles tipos, mas eu posso ter ela 100% experimental ou ela não experimental. A pesquisa experimental é como se eu fosse analisar o tempo de transformação de larvas em um cadáver. Então, eu vou ter que ter ali uma simulação, vou ter que ter ali um pedaço de músculo, as larvinhas. Então, isso é uma pesquisa experimental. Então, o pesquisador ele faz a manipulação das variáveis, é um experimento. A pesquisa não experimental é aquela que envolve entrevistas, análise de textos, vídeos. Então, não existe a intromissão do pesquisador, a gente só observa as variáveis que estão acontecendo. E a pesquisa ex post facto é aquela em que aconteceu um negócio e a gente quer entender, quer fazer algum relato. Existem alguns exemplinhos aqui para vocês entenderem. Então, na pesquisa experimental, o comportamento da cobaia X após a aplicação de um novo medicamento para AIDS. A não experimental, pesquisa do comportamento do macaco prego por meio da observação de sua rotina na natureza. E uma pesquisa ex post facto, pesquisa sobre os efeitos sociológicos e socioeconômicos da implantação de uma hidrelétrica perto de uma população ribeirinha. Ok? Bom, adicionalmente a isso, nós temos algumas estratégias para a coleta de dados. E cada uma dessas estratégias vai ter uma metodologia diferente. Então, nós temos estratégias, essas não são as únicas. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Mas quais são as estratégias para a gente fazer a coleta e análise de dados? Bom, eu posso fazer um estudo de caso. Eu posso ali estudar uma determinada situação, um determinado contexto, uma determinada sociedade. Eu posso fazer um estudo transversal, em que eu quero verificar ao longo do tempo o que acontece. Um estudo caso-controle, em que eu tenho uma variável controle e uma variável que sofreu influência de algum determinado fenômeno. Um estudo de corte, que eu quero verificar qual é o desfecho esperado. Um estudo clínico randomizado, um estudo ecológico, em que eu não estudo o indivíduo, mas eu estudo como a comunidade se comporta e, principalmente, revisões sistemáticas e meta-análises. Esse é um recurso bastante importante que vocês podem utilizar, porque nem sempre é possível a gente ter dinheiro para fazer um experimento, porque o experimento custa caro. Então, a gente pode se valer de revisões sistemáticas de literatura para fazer um trabalho científico e ter novas ideias sobre. Bom, quando a gente fala em uma pesquisa quantitativa, a pesquisa quantitativa ela tem alguns passos, e esses passos são: primeiro, definir uma forma idônea de coletar os dados de acordo com a formulação do problema e as etapas prévias de pesquisa. Selecionar ou elaborar um ou vários instrumentos ou métodos para coletar os dados necessários. Aplicar os instrumentos ou métodos, obter os dados, codificá-los, arquivá-los e prepará-los para análise. Porque a quantitativa ela envolve número, envolve estatística. Eu não posso fazer uma pesquisa de caráter quantitativo sem fazer uso de estatística.
Por fim, o processo de análise dos dados, então, envolve a estatística, o uso de software, escolha do teste estatístico adequado, análise de premissas. Então, tenho muito cuidado com a utilização adequada da estatística para a obtenção de resultados válidos. Bom, quando a gente fala em uma pesquisa qualitativa, a pesquisa qualitativa é importante a gente salientar que nós vamos procurar dados que vão ser transformados em informação e conhecimento. Onde a gente procura esses dados? Bom, a gente procura esses dados em repositórios de artigos científicos, em documentos, em vídeos. Isso vai depender do problema de pesquisa e da natureza. Então, normalmente os dados vêm de biografias, documentos, registros, entrevistas, observações. E a análise de dados ela é feita sobre os textos. Então, o que aquele discurso está dizendo? Normalmente são empregadas duas formas de analisar os dados em pesquisa qualitativa: a análise de conteúdo e a análise de discurso. A de conteúdo é quando a gente fala de documentos, e a análise de discurso é quando nós estamos falando de vídeos, de falas de uma determinada pessoa. Bom, e os resultados da pesquisa? Então, vocês fizeram tudo certinho, colocaram os resultados, estabeleceram os procedimentos de vocês e vocês chegaram a resultados. O que esses resultados vão dizer? Bom, quando vocês forem apresentar os resultados, vocês podem e devem mesclar texto, tabela, figura, porque isso fica mais dinâmico e vocês devem representar informações em ambas formas de demonstração dos resultados. O que é importante é não ficar repetindo, né? Então, o texto, a figura, a tabela, eles têm que ser complementares e eles têm sempre que ser referenciados no texto. Eu não posso jogar uma tabela, tipo a tabela a seguir, tá? A seguir é a próxima ou a que está na página, sei lá, 30. Então, tabela 1, tabela 2, figura 1, figura 2. Então, bem importante quando vocês forem apresentar os resultados. Apresentar os resultados em sequência lógica, no texto e nas ilustrações. Enfatizar ou resumir apenas as observações importantes e não repetir no texto todas as informações das tabelas e ilustrações. E indicar sempre que é apropriado a significância estatística dos resultados se pesquisa quantitativa. Bom, e a divulgação da pesquisa? Como que a divulgação da pesquisa ocorre? Ela ocorre por meio da publicação de um artigo científico. Então, toda essa parte vai ser a pesquisa científica acadêmica de vocês, envolvendo problema, objetivo, metodologia, resultados e discussão. Daí agora vocês vão ter que escrever isso, porque vocês têm que mostrar isso, como vocês fizeram, o que vocês fizeram e quais foram os resultados obtidos a partir disso. Nesse sentido, quando a gente fala em divulgação pesquisa, nós temos o artigo científico. Então, o artigo científico ele tem algumas seções-chave, né, que estão presentes em quase todos os artigos. Título, resumo. O resumo ele é muito importante porque o resumo é o convite para ler o artigo de vocês. Então, o artigo de vocês vai ser lido ou não de acordo com o que estiver com o resumo. Então, o resumo ele é muito importante. Normalmente, a última coisa que a gente escreve, ele é o segundo elemento, mas ele é a última coisa, porque a gente precisa botar tudo no resumo, né? O resumo, ele começa na introdução e termina nas conclusões. Então, ele é uma prévia, ele é um gostinho do artigo de vocês. Então, ele tem que chamar a atenção do leitor. Depois disso, vocês têm uma introdução e revisão da literatura. Há alguns modelos de artigo, essa sessão são sessões separadas, introdução e revisão da literatura. Outros modelos de artigo pedem eles juntos. Aí vocês têm que fazer uma adequação ao periódico qual vai ser publicado o artigo de vocês, metodologia ou materiais e métodos, resultados, discussão. De novo, algumas revistas aceitam junto, tu apresenta o resultado e já discute. Outros colocam sessão de resultados, tudo que você conseguiu, e uma sessão de baixo discussão, que é, então, quais são as implicações científico-tecnológicas desse teu estudo para a área de pesquisa. Por fim, as conclusões e as referências bibliográficas. Bom, um tipo de artigo muito importante, que eu acho que vocês vão conseguir fazer uso dele quando vocês não tiverem o recurso necessário para fazer um experimento, é o artigo científico. Claro que eu estou citando aqui um exemplo, eu não tenho recurso, só uso
a revisão de literatura, a revisão sistemática, quando eu não tenho recurso? Claro que não. A revisão sistemática de literatura é um tipo de artigo bastante importante que nos fomenta também pesquisas, novas ideias, ou quais são as lacunas de uma determinada área, o que eu realmente posso, como eu posso contribuir, o que já foi feito e o que falta ainda. A revisão sistemática de literatura, ela é um tipo de publicação muito séria e que precisa do cuidado necessário. Quais são as etapas de uma revisão sistemática de literatura? A primeira coisa, você tem que ter uma pergunta. Então, o que os artigos que vocês querem ler precisam responder? Então, vocês vão ter a pergunta de vocês, que é a motivação de vocês. Qual é o conteúdo que esses artigos precisam ter? Depois, vocês vão buscar, usando palavras-chave, em repositórios de busca. E bem importante, vocês vão criar uma estratégia de busca unindo palavras-chave, sinônimos e também determinando critérios de inclusão e exclusão, como, por exemplo, idioma, data de publicação, disponibilidade do artigo gratuitamente, ou se tem que ser artigos experimentais, se podem ser outras revisões, se o tipo de pesquisa vão aceitar artigos de pesquisa quantitativa ou só artigos de pesquisa qualitativa. Aí é com vocês, esses critérios de inclusão e exclusão, eles têm que ser definidos a priori. Então, vocês têm a pergunta motivadora de vocês usaram as palavras, sabem quais são as palavras-chave que vão retornar artigos que respondam a essa pergunta, vocês estabeleceram os critérios de inclusão e exclusão, agora vocês vão encontrar esses artigos em diferentes repositórios acadêmicos. Que tipo de repositórios? PubMed, Embase, Cochrane, Scopus, que é o Science Direct, Google Scholar e assim vai. Daí vocês usam as mesmas palavras-chave em todos eles no mesmo dia, bem importante isso também. E vocês anotam quantos artigos retornaram e salvam essa pesquisa. Uma vez que vocês salvaram, vocês vão começar a fazer a seleção dos artigos. Retornou 1000 artigos. Vou ler os 1000 títulos e verificar só no título o que realmente contribui ou não para a minha questão de pesquisa. Bom, depois do título eu vou ler o resumo. O resumo, ele me dá pistas de que o artigo contribui para a minha pesquisa? Ok. Por fim, eu faço o download dos artigos selecionados, de 1000 eu vou reduzir para 40, desses 40 eu faço a leitura e extraio as informações que são importantes para mim de maneira sistemática. Aí eu posso organizar eles em tabelas, em figuras, fazendo análise de discurso, de conteúdo, aí depende. Ok? Então, basicamente, esse é um roteiro de trabalho acadêmico que eu recomendo também, às vezes, quando o objetivo é a gente conhecer uma determinada área. Eu quero conhecer o que está sendo feito em uma determinada área. As últimas publicações sobre esse assunto são sobre o quê? Então, eu faço uma revisão sistemática da literatura com o objetivo de conhecer, de descrever um determinado problema, uma determinada área, ou para matar a minha curiosidade. Bom, e aqui eu vou chamar a atenção de vocês para o nosso modelinho da Revista Rica. A Revista Rica, a revista interdisciplinar de ciência aplicada da Universidade de Caxias do Sul, e eu convido vocês a publicarem os trabalhos de conclusão de curso nessa revista, porque o conhecimento científico, ele precisa ser divulgado. Então, vamos contribuir para o aumento do conhecimento científico. Eu vou puxar aqui o modelinho da Rica para vocês darem uma olhada como ele vai ajudar vocês. Então, aqui no modelinho da Rica, vocês têm o resumo, colocando aqui toda a parte de as regras de formatação, sobre as margens, os elementos textuais, as figuras, o que é uma citação direta, como colocar, códigos. Então, vocês deem uma olhadinha, porque isso aqui ajuda bastante vocês na hora de escolherem uma revista. Bom, voltando aqui para a nossa aulinha, nós agora vamos conversar sobre como que é a escrita científica, porque a escrita científica ela tem um estilo muito próprio dela, e esse estilo não pode ser violado. Vocês não podem escrever o artigo como vocês querem. Primeira coisa, o texto científico ele tem que ser objetivo. Então não existe enrolação, começar quando os continentes eram separados. Não. Tá? Então a escrita científica ela é objetiva, clara e concisa.
A gente não usa termos ambíguos, como maior, menor, melhor, pior, bonito, feio. Isso são adjetivos, normalmente eles são muito subjetivos. Bom, o que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Então, sempre, né, escrita científica objetiva, clara e concisa, sem termos ambíguos, sem subjetividade. Não pode ter juízo de valor. O artigo científico ele não é um artigo de opinião, ele é um relato de um experimento sem o viés do pesquisador. Então, se eu quero fazer uma pesquisa sobre como os videogames induzem a violência, não que eu acredite nisso, mas isso não é uma pesquisa, isso é uma opinião. A pesquisa, um título adequado, uma questão norteadora seria analisar se existe relação. Então a gente tem que cuidar com o juízo de valor. Não pode existir opinião, juízo de valor em um texto científico. A opinião são para artigos de opinião. O artigo científico ele é um relato acadêmico, objetivo, claro e conciso. Outra coisa também é a questão da imparcialidade, da coerência e da precisão. Nós não podemos usar textos ambíguos, nós não vamos usar um português rebuscado, nós vamos usar um português claro, conciso da nossa época, porque o fato dele ser imparcial, coerente e ser acadêmico não significa ele ser erudito. Ele é um texto tranquilo, ele apenas precisa ter um grau de formalidade necessário para qualquer publicação. Encadeamento, né? As ideias precisam estar encadeadas, o leitor ele precisa entender como começou e como terminou, e principalmente, não existe eu, nós, a equipe, foi realizado, foi feito, entende-se, percebe-se. Não é nós entendemos, nós fizemos, não existe. O texto científico ele é impessoal, então o sujeito ele é oculto. Não existe um sujeito claro, definido como eu, você, ele, nós. Isso não existe no texto científico, então eliminem isso. Bem importante, gente, plágio e referências. Então vocês precisam ter cuidado na hora de escrever o texto de vocês, porque a gente faz uma revisão de literatura por um motivo bem simples, para a gente entender melhor o assunto, para verificar o que já foi feito, não repetir um conhecimento que já está completamente estabelecido, para nós contribuirmos com a ciência. Quando a gente escreve, né, o texto científico ele tem a nossa cara, ele tem a nossa gramática, ele vai ter as nossas palavras. Mas isso não significa que eu não me apoiei em outros autores. Então, eu me apoiei, eu li, e com base no que eu li, eu criei minhas próprias ideias, eu preciso referenciar de qualquer jeito. Então, a primeira coisa quando a gente fala em plágio e referências, nunca copie e cole. Tudo precisa de citação. Então, primeiro, é uma ideia, é minha uma ideia, uma imagem, eu uso as minhas próprias palavras? Se não, são fatos ou informações popularmente conhecidos? Sim. Perfeito, não é plágio. Tá? Sim, não é plágio. É de outra pessoa? Sim. Está escrito com as minhas próprias palavras? Sim. Está parafraseado? Sim. Há uma citação? Sim. Há uma citação? Sim. Perfeito, não é plágio. Então, vocês têm que cuidar que a gente precisa, não vou dizer preservar, mas nós precisamos respeitar a produção intelectual. Então, a gente ler, entender, concordar ou não com outras ideias, isso faz parte da ciência, mas agora copiar jamais. Então, para evitar os plágios, a gente tem os sistemas de citação. O que é uma citação direta? Uma citação direta é quando tem um conceito que eu sei que eu não vou conseguir escrever com as minhas palavras, ou é algo que o autor escreveu tão bem que eu concordo, faz parte dos resultados dele, eu concordo e quero colocar aqui no meu trabalho. Então, essa citação direta. A citação direta eu coloco sempre assim, conforme autor, ano, página,
o projeto, e entre aspas, o projeto de avaliação, blá 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 blá, fecha aspas. É um pedacinho do meu texto. Isso é uma citação direta. Claro que uma citação direta ela não pode ter uma página, eu não posso simplesmente copiar uma página inteira e botar como citação direta. Então, citação direta são um parágrafo, uma frase, um pedacinho, um trecho. Tá? Então, isso vocês podem fazer uso. Não pode, tipo, o uso da citação direta. A cada parágrafo uma citação direta, não. Então, toda a citação direta ela deve ser usada com bastante sabedoria. Né? Então, a gente usa principalmente quando são conceitos já consolidados e que eu entendo que é melhor eu colocar esse conceito ali, uma legislação, uma citação direta. Bom, e a citação indireta? A citação indireta é quando eu leio, elaboro o meu texto com base no que eu li. Então, eu vou dizer, segundo Medeiros, blá, 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 fulano e tal explicam que blá, 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 blá. Então, basicamente, o que vocês vão fazer? Então, vocês criaram esse texto com base em ideias de outras pessoas, escrevendo com outras palavras, parafraseando, enfim, sempre citando. É melhor sempre citem do que escrever algo e dizer, não, mas isso fui eu. Será? Vocês não se basearam mesmo em outro texto? E a citação de citação é quando vocês não têm acesso ao artigo que vocês viram. Então, vocês estavam lendo lá num determinado artigo, o artigo citou fulano. Sempre que a gente pode, a gente vai direto ao artigo fonte, mas vocês não tiveram acesso, sabemos por que motivo, então vocês usam o APUD, que é a citação da citação. Então, de acordo com Feijó, APUD Bezoelo 2007, então, vocês estão citando a ideia do Feijó, ok? Mas vocês leram nesse artigo, Beluso 2007, por exemplo. Tá? E basicamente era essa a ideia que eu tinha para falar para vocês. Então, sobre o que se espera de uma produção científica acadêmica dentro de um curso de pós-graduação ou até mesmo nos trabalhos de vocês, ou como vocês conseguem entender isso e captar esses conceitos para a prática profissional de vocês. Gente, o meu recado para hoje era esse. Agradeço muito a audiência de vocês. Bom trabalho na disciplina. Se cuidem. Tchau!